E agora falando da pós-graduação, né? E o que seria aquela pós-graduação, né? A pós-graduação não é nada mais nem nada menos que o que vem após a graduação. Ou seja, você já fez aquela graduação, você formou na sua carreira dos sonhos, né? Mas você quer dar uma continuidade nesses estudos, né? Aí a gente já está falando de uma pós-graduação após ter finalizado a sua carreira, né? Então, atualmente, a Universidade Nacional de Córdoba possui carreiras acreditadas, validadas, né, a níveis de especialização, mestrado e doutorado, tá? Então, o sistema deles promove uma formação contínua, né, de investigadores graduados na universidade ou graduados e formandos fora da universidade, ou seja, tanto instituições nacionais como internacionais, tá? E os tipos de graduação que eles têm, né? Especialização, mestrado e doutorado. Então, tem muitas possibilidades. Mas uma coisa muito interessante que já, assim, aviso para vocês, quando a gente está falando de pós-graduação, a gente fala um pouquinho também de hierarquia, tá? Por exemplo, se você falar, por exemplo, numa carreira de especialização, é uma coisa, tá? Que já vou explicar o que seria a especialização. Agora, quando a gente fala, por exemplo, mestrado e doutorado, a gente precisa ter claro que no caso de doutorado, você não pode começar primeiro com o doutorado para fazer mestrado depois, tá? Tem aquela hierarquia que eles chamam que, no caso, você vai começar com mestrado para depois ir para doutorado e depois vai, né? PhD, né? Postdoc e aí vai. Então, assim, tem uma ordem para vocês seguirem também na pós-graduação, tá bom? Mas começando assim com as carreiras de especialização lá da Universidade Nacional de Córdoba, né? Qual que é o principal objetivo, o propósito que eles têm, né? É aprofundar em conhecimentos teóricos, técnicos, metodologias dentro do aspecto da área profissional, tá? No campo de aplicação de diversas profissões, ou seja, quando a gente fala de uma carreira de especialização, é muito específica. Por exemplo, eu sou formada numa área, vamos dar um exemplo, vou me colocar como exemplo. Eu sou formada em engenharia aeronáutica, mas eu quero fazer uma especialização numa área determinada, né? Eu quero fazer, por exemplo, especialização em estruturas aeronáuticas, por exemplo. É super específico, né? Uma, você precisa ver se a universidade vai ter essa especialização que você deseja, né? E o tempo, tudo, né? Mas, assim, é um exemplo. Ou seja, quando a gente fala de uma carreira de especialização, uma pós-graduação de especialização, é muito específico. E muitas pessoas que decidem fazer essa especialização ou já estão trabalhando ou eles desejam um trabalho em específico. Ok? Então, vocês, quando forem escolher, por exemplo, uma pós-graduação em especialização, veja muito qual que seria o principal foco que vocês querem e desejam para essa especialização. É um conselho que eu dou para vocês, tá? Porque realmente é muito interessante atividades, né, de formação, né? Tanto que na Universidade Nacional de Córdoba, né, uma vez que você apresenta o trabalho, né, de finalização de curso, né, você vai receber o título de especialista nessa área específica que você escolheu, nessa especificação. Então, é uma coisa muito interessante, né? Tanto quando você, por exemplo, for mostrar profissionalmente isso em alguma empresa, em algum lugar que você deseja trabalhar, né? É muito interessante mesmo. Mas quando você escolhe uma carreira tão específica, numa área
tão específica no caso, vocês precisam ver realmente se talvez essa especialização é para vocês ou talvez seja outra pós-graduação que vocês desejam, tá? Mas, assim, todas as carreiras de especialização, vocês podem encontrar entrando mesmo no site da universidade. Vocês vão na parte de carreiras e pós-grado, tá? A pós-graduação, ele chama de pós-grado, tá? Então, vocês vêm ali e vão ver todas as especializações dentro das faculdades. Vocês lembram aquelas, em outros vídeos que a gente já gravou, vocês podem ver, olha lá que vocês vão ver das 15 faculdades que a gente falou, né? Vocês podem ver as faculdades que você vai encontrar na universidade, e você pode ver especializações, né? Em diversas universidades, seja a Universidade Nacional de Córdoba ou outra universidade, por exemplo, na Argentina ou qualquer outro país da América Latina, tá? Você vai entrar lá, no caso, referente à Universidade de Córdoba, vai entrar na parte de pós-grado e você vai ver ali todas as especializações que você pode encontrar nessa universidade, tá? Falando agora, né, no caso, já terminamos a especialização, tem também aquela pós-graduação, que seria o mestrado. Mas uma coisa muito interessante que vocês precisam saber, assim, antes de explicar tudo, né, tem 2 tipos de mestrado. Tem aquele mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Qual que é a diferença dos dois? Qual que eu preciso fazer? Ou qual que eu posso fazer? Você pode fazer qualquer um dos dois que você desejar, mas vai depender muito do objetivo que você tem na sua carreira, na sua vida como profissional. Quando você escolhe o mestrado acadêmico, você está falando por exemplo, eu estudei, né, no caso, me formei mestrado acadêmico, mas eu quero dar uma continuidade, por exemplo, na área acadêmica, talvez dar aulas na universidade, dar uma continuidade acadêmica mesmo, profissionalmente falando. Quando você faz um mestrado profissional, você é muito específico. Ele parece muito com a carreira de especialização, tá? Mas no caso o mestrado já é um pouco mais profundo, tá? Você entra com um projeto, desenvolve um projeto numa área específica, tá? Por exemplo, eu me colocando de exemplo de novo, né? Engenharia aeronáutica, vou fazer um mestrado na área de, não sei, estruturas, tá? Mas com um projeto determinado, tá, pessoal? Então, já é uma coisa muito mais específica. E quando a gente fala de mestrado, a gente precisa... Uma coisa muito interessante que diferencia do doutorado, por exemplo, é que o mestrado, quando você tem o seu projeto de pesquisa que você vai desenvolver além das aulas, tá? Porque tem as aulas que você precisa fazer na universidade, né? Uma vez que você se matricula na universidade, eles vão falar para você as possibilidades, né? Porque tem aqui eles escolhem e as que vocês escolhem, né? Sempre vendo os créditos que você precisa obter no final, tá? Então, você tem, por exemplo, as carreiras que eles vão escolher, mas é muito interessante que, além do que eles escolhem, você ver o que seja mais favorável para você, que eles realmente te ajude na hora de você fazer o mestrado, tá? Porque, assim, o que você fizer de matérias, por exemplo, vai te ajudar no teu projeto de pesquisa. Então, isso daí é muito importante. Quando você escolhe, é o que vai te ajudar no projeto de pesquisa. E o projeto de pesquisa no mestrado, que diferencia do doutorado, como eu estava falando, é praticamente que no mestrado você não precisa ter uma ideia totalmente original, tá? Você pode tomar uma ideia que já existe
e aprimorar ela, melhorar ela, tá? Não estou falando de um copia e cola, tá? Estou falando peguei uma ideia, melhorei ainda mais através de minha proposta. Porque quando a gente fala de mestrado, doutorado, a gente está falando também de estado da arte. Para os professores que vão avaliar, por exemplo, o seu projeto final, estado da arte é tudo. E o que é o estado da arte? Não é nada mais e nada menos que você falar como que está atualmente o seu projeto de pesquisa. Por exemplo, nossa, vou falar sobre estruturas aeronáuticas. Como que essa pesquisa está atualmente no Brasil, né? No caso, se você está fazendo na Argentina e a nível internacional, tá? Não é somente nível nacional, a gente está falando internacionalmente. Você precisa, através de pesquisa mesmo, comprovar como estaria esse estado da arte através desse projeto. Então, é muito interessante mesmo. E quando perfeito, eu terminei, eu gostei da Universidade Nacional de Córdoba, eu mostrei meu projeto, eu defendi meu projeto, você vai no final ter o título de Magíster, tá? Com aquela especificação na área disciplinária que você escolheu. É um título lindo, né? Um título muito legal. E se você realmente se interessou no caso de mestrado, entra lá na página da universidade, na parte de pós-grado, tem a parte de mestrado que eles vão te mostrar o mar de possibilidades que eles vão entregar para vocês, tá? E agora, no caso, perfeito, temos a especialização, mestrado, temos o doutorado. Uma vez que você fizer, por exemplo, mestrado acadêmico ou profissional, nossa, eu me apaixonei, eu quero continuar estudando, vem o doutorado, tá? E essa Universidade também Nacional de Córdoba, eles dão essa possibilidade de algumas carreiras, umas pós-graduações, na verdade, em doutorado, tá? E qual que é o principal objetivo que tem o doutorado, né? Ele praticamente é formação de pesquisadores e o que diferencia do mestrado, né, são as ideias originais. Ou seja, seu projeto de pesquisa que você vai desenvolver através desse doutorado precisa ser totalmente original. A gente não está falando mais da ideia de, por exemplo, mestrado, que você pode tomar uma ideia e aprimorar ela. Não tem essa mais. Você precisa ser totalmente original, ser de autoria própria mesmo, tá? Você precisa também ver, lógico, o estado da arte a nível internacional para você poder ver realmente, nossa, o que eu posso melhorar, o que posso fazer de novo, né? O que é uma coisa muito interessante. E assim como a especialização, mestrado, o doutorado também é de caráter individual, tá? Você vai ter seu projeto de pesquisa e no final você vai ter que apresentar, né, defender o seu projeto, né? Então, uma dica, assim como o mestrado que eu falei, quando vocês forem escolher, por exemplo, as matérias, né, vocês se matricularam, né, vocês gostaram de um doutorado específico numa faculdade específica dentro da universidade, escolha as matérias sempre pensando no seu projeto, o benefício que essas matérias vão trazer no seu projeto, porque às vezes tem muitas matérias que você pode fazer, mas só algumas vão te ajudar realmente a desenvolver esse projeto final que você vai entregar, né? E ter essa possibilidade, né? Imagina de um estrangeiro fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, é incrível, né? Uma possibilidade muito legal. E quando você termina seu projeto, você apresenta, você sai com um título de doutor ou doutora, né? Com a especificação da área disciplinária, né? Que no caso você colocou como referência, né? É um título muito lindo, muito legal, né? E mesma coisa, assim como a especialização, mestrado, doutorado, você vai entrar na página da universidade, na parte de pós-grado, que você vai poder ver dentro das próprias faculdades da universidade as possibilidades que você tem na parte de doutorado para poder ver qual que você realmente
poderia estudar, né? Então, esse daí é com vocês, né? Se você realmente se importou, se interessou, né, na parte de pós-graduação, né? Você já é formado e querer ter essa possibilidade de dar aquela continuidade na sua carreira, é perfeito, né? Então, é realmente maravilhoso e uma oportunidade única que a Universidade Nacional de Córdoba entrega para vocês, né?